A aula de hoje será sobre tipos de discurso. E com essa aula, a gente fecha todo o conteúdo programático para a prova da ESA. A partir das próximas aulas, falaremos apenas sobre revisões e executaremos alguns exercícios para ir praticando, até a prova de agosto, ok? E o que são tipos de discurso? O tipo de discurso, ele é a forma como você pode dizer algo, E ele é dividido em três tipos, O direto, o indireto e o indireto livre. O primeiro tipo de discurso que vamos falar é o discurso direto, que é quando você reproduz fielmente o que outra pessoa diz. E aí tem algumas características, ele transmite autenticidade, espontaneidade. De certa forma, quem está narrando, está falando esse discurso, ele se distancia, porque toda a responsabilidade do que foi dito, como é uma reprodução literal, passa a ser da pessoa que o disse, ok? Por exemplo, eu poderia falar assim, gente, a Cláudia falou, abre aí, 2 pontos, travessão, eu não aguento mais estudar para ESA. Nesse ponto, eu estou só reproduzindo o que a Cláudia disse de forma literal, exatamente como ela disse. Então, eu fico isento da mensagem, porque eu só estou repassando o que foi dito. Tá? Pode ser usado como por questão de humildade, para dar o crédito à pessoa que o disse. Normalmente, quando a gente vai citar alguém dentro de um texto, nós usamos o discurso direto. Usamos assim, segundo fulano, segundo Segala, e a gente fala exatamente o que o Segala disse, reproduz fielmente o que o Segala disse. Tá? Características do discurso direto. Ele normalmente vai vir após de um verbo dissende. O que é o verbo dissende? É aquele que tem relação com o verbo dizer, Então você pode usar falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Tem aquela locução, mandou dizer, mandou falar, quando passa para o imperativo. Então, normalmente o discurso direto ele vai ser antecedido por um desses verbos, E logo após esses verbos vai ter a presença de 2 pontos. E essa é a segunda característica do discurso direto. Ele vai apresentar pontuação, tá? Para ser discurso direto, haverá a pontuação. Então, ou vai ter 2 pontos, ou talvez uma aspas, travessão, uma exclamação, uma interrogação, tá? Então, essas pontuações, elas vão te dar a dica que aquele discurso ele é direto. Então, às vezes, na prova, ele pode não colocar os 2 pontos para ficar lá explícito que é um discurso direto, porém, a exclamação, a interrogação ou as aspas vão te dar ali a dica de qual é a opção que apresenta o discurso direto. Então, fica ligado na pontuação, porque ela é o bizu, é a característica que vai marcar o discurso direto. Então tá na prova, tá em dúvida, não lembra do que é discurso direto, lembra ao menos que o discurso direto está vinculado à pontuação. E aí você vai procurar lá nas opções a sentença, a oração que apresenta a pontuação. Tá? Achou essa pontuação, travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, aspas, aquilo ali é discurso direto. Normalmente eles colocam aspas, porque não é tão comum, ok? Vamos continuar, dar exemplo. Agora, exemplo de discurso direto. Primeiro exemplo. Os formandos repetiam. E aí, percebam a pontuação com 2 pontos. E logo após os 2 pontos, as aspas. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Isso que foi dito é exatamente o que os formandos disseram, letra a letra. Ou, aqui, o réu afirmou, sou inocente. Percebam que a presença do verbo dissende aparece em todos os exemplos. Afirmou, repetiu. No próximo exemplo aqui, telefonou, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Esse aqui é clássico, por ser discurso direto, que é a transcrição de uma conversa. Então, em livros, revistas, você coloca lá outra versão para indicar que é o personagem que fala. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então,
Nesses casos aí, nós temos como característica do discurso direto presença de pontuação e o verbo, né, dicende. Porém, foquem na pontuação, porque no discurso indireto também poderá haver a presença de verbo dicende, ok? Então, falando isso, vamos para o próximo tipo, que é o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as palavras da personagem. O discurso indireto é quando você reproduz a fala de alguém, porém usando suas palavras. Eu poderia falar assim: Juliana me disse que ela não queria estudar para fazer a prova dessa, estava com preguiça. Foi exatamente isso que a Juliana disse? Não, eu estou interpretando a fala da Juliana e colocando as minhas palavras para tentar reproduzir. Nesse caso, eu estou usando um discurso indireto, porque eu não falo exatamente o que ela disse. Eu interpreto o que ela disse e uso as minhas palavras para passar a mensagem. Tudo bem? Então vamos lá. As principais características do discurso indireto são reprodução da essência das falas, né, da personagem ou de outra pessoa. É sempre feito na terceira pessoa. E o narrador, a pessoa que passa a mensagem, ele funciona como um intermediário, né, entre a pessoa que disse e a pessoa que escuta. Ele pode ser introduzido por verbos de locução, os verbos dicende, né, dizer, perguntar, responder, comentar, falar, retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar, murmurar. E é uma lista gigante. Tá? Esses são alguns só. Após o verbo de elocução, desse verbo que indica, né, a fala, sempre haverá uma conjunção que ou se, ou seja, o discurso indireto ele é marcado por orações subordinadas, que separa a fala do narrador da fala do personagem. Então a característica do discurso indireto é a presença da conjunção subordinativa que ou se, o que indica que eu estou subordinando a oração que é a reprodução da mensagem à ação principal de quem está contando essa mensagem. Exemplo: o desconhecido perguntou que horas eram. Então, esse desconhecido, no discurso direto, poderia ter perguntado que horas são. E eu estou reproduzindo essa mensagem usando as minhas palavras. Então, eu falo: o desconhecido perguntou, ao verbo dicende aqui perguntar, que horas eram. E esse que, ele está subordinando essa mensagem aqui ao verbo perguntar, porque quem pergunta, pergunta algo. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão. Mais uma vez, aqui o verbo dicende, o verbo disse, e a conjunção que introduz a oração subordinada, que já é a mensagem transformada com as minhas próprias palavras. Porque quem diz alguma coisa. E o que foi dito, né? Que estava cansado de tanta confusão. Todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça nas aulas. Então o que eu quero deixar aqui explícito é o seguinte: lá no direto eu falei que o bizu é olhar a pontuação. Para o indireto, o bizu é olhar a conjunção. Achou o verbo. Achou. Beleza. Próximo passo, depois que achar o verbo. Olha a palavrinha que vem depois do verbo. Se houver um que ou um se, a chance de ser um discurso indireto é de 99%. Ok? A pessoa não lembra que é discurso direto, que é discurso... Lembrando do bizu, ficará mais fácil de fazer, né, de identificar ali a questão correta. Mas, se fosse só isso, estava tranquilo, né? O problema é que, normalmente nessas provas, eles pedem que você faça a transcrição da voz direta para indireta ou da indireta para direta. E aí nós temos algumas regrinhas, tá? Para fazer essa passagem. Por exemplo, eu posso ter uma mudança de pessoa. No discurso direto, quando eu tiver primeira pessoa e for passar para o discurso indireto, ele passará para a terceira pessoa. Então, na hora de usar o verbo, você vai mudar do eu para o ele, do nós para o eles. Tudo bem? E vice-versa.
Se você tiver com discurso direto e for transformar em discurso direto, primeiro para terceira. Se for o contrário, de terceira para a primeira. Com o pronome eu e nós, mais uma vez é a mesma coisa, né? Usarei o pronome ele e ela ou eles e elas. Aqui vai depender se está no singular ou plural. Se eu uso pronomes me, mim, comigo, nós, conosco, quando passar para o indireto, eu usarei lhe, lhes, se, si, consigo, o, a, os, as. Se eu uso os possessivos, né? Meu, meus, minha, nosso, nossas, quando eu transformar, passarei para a terceira pessoa. Pronome seu, sua, suas, enfim. Regra geral. O discurso direto em primeira pessoa e o discurso indireto em terceira pessoa. Essa é a regra geral. Então, quando vamos transformar do direto para o indireto ou do indireto para o direto, temos que estar cientes que o direto sempre estará em primeira e o indireto em terceira. Então, isso é muito importante, porque às vezes eles podem colocar um verbo diferente, né, uma pessoa diferente, e aí você vai errar a questão. Tá? Então, além de ter que transformar a pessoa, eu também tenho que transformar o tempo verbal. Então, além de modificar a pessoa de primeira para terceira, eu tenho que modificar o tempo. Se no discurso direto eu tenho o presente do indicativo, quando eu mudar para o indireto, o verbo vai ter que ser conjugado no pretérito imperfeito. Beleza? Eu ando rápido. Discurso direto. Eu ando rápido. Eu estou falando a mensagem, né? Vinícius disse, eu ando rápido. Agora, discurso indireto. Ele disse que andava rápido. Percebem que o verbo no discurso direto é ando, presente do indicativo, e no indireto andava, que é o pretérito imperfeito. Então, deverá haver essa mudança de tempo verbal. Se o verbo está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, quando eu passar para o indireto, ele irá para o mais que perfeito. Para quem não lembra, o mais que perfeito é aquele tempo que indica um passado do passado. Andara, falara, comera. Ou temos a forma composta, que é mais comum, que é com o uso do verbo ter. Tinha andado, tinha falado, tinha comido, tinha beijado. Tudo bem? Então eu posso usar a forma simples, andara, ou posso usar a forma composta, tinha andado. Tá? O mais que perfeito pode estar nessas duas formas. Se o verbo está no futuro do presente, quando passar para a voz indireta, ele irá para o futuro do pretérito do indicativo. Se ele está no presente do subjuntivo, ele vai para o pretérito do subjuntivo. Gente, olha só. No indicativo, se eu estou no presente, ele vai para o pretérito imperfeito. No subjuntivo é a mesma coisa. Se está no presente, ele vai para o pretérito imperfeito também. É a mesma regra, só mudamos aqui o modo, né? Do indicativo para subjuntivo. Futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. E se está no imperativo, ele passará para o pretérito imperfeito do subjuntivo também. Então, vocês reparem que o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é a escolha para as modificações dos tempos verbais que não são o indicativo. Ok? Então, terceira pessoa do discurso direto sempre será pretérito imperfeito do subjuntivo, independente do tempo subjuntivo que apareça no discurso direto ou do imperativo. Além do tempo, nós temos também... Opa, faltou aqui. Pessoa não, aqui são advérbios. Alguns advérbios de tempo também vão ser modificados. Se no discurso direto eu uso ontem, hoje, agora, amanhã, aqui, aí, cá, este, esta, isto, nesse caso aqui são pronomes, tá? Não advérbios. Quando passar para o discurso direto, o ontem se transformará no dia anterior, o hoje naquele dia, o agora naquele momento, amanhã no dia seguinte, aqui, aí e cá, ali e lá, este, esta e isto, aquele, aquela e aquilo.
Tudo bem? Com relação aos pronomes, lembra que este, esta e isto é utilizado para este, este e isto é usado para a primeira pessoa e aquele, aquela e aquilo para a terceira pessoa, dependendo, né, do que você está se referindo, tá? Por exemplo, este, este, isto com relação à proximidade é a coisa que está próximo à primeira pessoa e aquele, aquela e aquilo é a coisa que está longe tanto da primeira quanto da segunda pessoa. E alguns exemplos dessa transformação. Eu comecei minha dieta ontem. Eu comecei, pretérito perfeito, né? Eu comecei. Vou transformar para o discurso indireto. Primeiro, o eu vira ela, que é a terceira pessoa. Disse que, ó, muito importante, olha a conjunção aqui. Se eu tenho pretérito perfeito, quando passar para o discurso indireto, se transformará em mais que perfeito. Então, eu comecei minha dieta ontem. Ela disse que começar a sua dieta ontem vira no dia anterior. Ou ela disse que tinha começado sua dieta no dia anterior. Mais um exemplo. Vou ali agora e volto rápido. Eu vou ali e volto rápido. Quando passar para o discurso indireto, ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Então aqui nós temos o tempo futuro, futuro simples. E aqui futuro do pretérito. Lembra da regrinha? Vamos lá voltar na tabelinha de novo para você não esquecer. Se eu tenho o futuro do presente, ou futuro simples, ele usará o futuro do pretérito. Então, eu vou, eu ia. Né? E para fecharmos, nós viajaremos amanhã. É o mesmo exemplo, né? Eles disseram que viajariam no dia seguinte. Então, viajaremos, futuro do presente, viajariam, futuro do pretérito. Tá bom? Além dessas regras de conversão, nós ainda temos um último tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Tá? Olha o conceito. O discurso indireto livre se distingue do discurso indireto porque nele ocorre a introdução das falas exatas da personagem no meio da narração, sem qualquer indício da mudança da voz do narrador para a voz da personagem. No discurso direto livre, há uma fusão dos tipos de discurso direto e indireto, ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Característica do discurso direto é uma liberdade sintática maior, né, e uma aderência do narrador. Ele usa isso aqui para não te dar tempo, né, de se distanciar ali da emoção do texto, né? E vamos olhar aqui alguns exemplos. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Percebem que aqui, ó, olha reticências. Tudo que está em amarelo é uma representação do que o personagem está falando. Porém, tá vendo que não tem o conjunção que, nem pontuação marcando que isso aqui é um discurso direto? Não está claro, né? Você não tem verbo. Cadê o verbo de send? Não tem. Então você tem aqui, né, o que o narrador pensa. E aqui o que o personagem está falando, está pensando. Então é uma mistura do que o narrador e o personagem pensam e fazem ao mesmo tempo, tá? Mais um exemplo. Olha o bisuzinho que eu dei lá atrás, ó. Tá vendo aqui a exclamação? Então, o despertador tocou um pouco mais cedo. Isso aqui é o narrador. Vamos lá, eu sei que consigo. Aqui é o personagem falando. Mais uma vez, tá vendo aqui que não existe a presença do verbo de send e os dois pontos ou travessão? Ou seja, ele não tem uma marcação clara que é o discurso direto.
Ah, professor, mas tem exclamação. Sim, a exclamação é o bizu. E por conta da exclamação e das reticências, eu consigo dizer que isso aqui faz parte da fala do personagem e não do narrador. Tudo bem? Então isso aqui é uma oração dita pelo personagem. Ou ipsis literis, né? Exatamente literal, o que a pessoa disse. Amanheceu chovendo. Olha o narrador falando aqui, dando a noção do que está acontecendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Nesse caso, tanto o narrador quanto a pessoa que fala parecem ser a mesma pessoa, né? Porém, não dá para ter certeza. Olha só, amanheceu chovendo pode ser um narrador de fora dizendo, ou pode ser a pessoa pensando, né? Outra característica no indireto livre é que ele marca normalmente um pensamento, não necessariamente uma fala. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele olhou para fora, amanheceu chovendo. E aí ele pensa, bem lá vou eu passar o dia assistindo televisão de novo. Né? Então, muito usado no texto para poder marcar, muito usado no texto para marcar pensamentos das personagens, né? Conforme o narrador vai escrevendo, né, situações, ele insere esse pensamento através do discurso direto livre. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado vocês. Percebam que o bizu do indireto livre é a presença de um direto sem o verbo descende, os dois pontos, para poder marcar necessariamente que isso aqui é um discurso direto. Tá? Então não tem o verbo descende, nem dois pontos, nem tem o conjunção. Então, isso aqui não pode ser discurso direto nem indireto. Ele é uma mistura, né, dos dois. Do indireto, porque mostra aqui o narrador falando um assunto, e direto, porque fala exatamente o que o personagem está pensando ou dizendo. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui hoje. E qualquer coisa, pode mandar dúvidas lá no Class ou no meu WhatsApp, tá bom? E tem uma listinha de exercícios para vocês praticarem. Beijo no coração e até a próxima aula, gente. Fica com Deus.